E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, sejam muito bem-vindos de volta. Vamos iniciar a semana com mais uma aula, desta vez num novo capítulo de nossas vidas. Nesse capítulo a gente vai falar sobre a indústria. Falamos sobre a agropecuária, falamos sobre a vida urbana citadina e agora a gente vai dar continuidade começando a falar sobre as indústrias. E o tema que a gente vai trabalhar hoje é sobre as indústrias. Só que dessa vez a gente vai falar sobre os recursos minerais, sobre os minérios, minerais, enfim, as matérias-primas para a indústria. Antes de a gente começar, já sabe, né? Vai lavar o rosto, bebe água, traz mais água para assistir durante as aulas, pega seu material bonitinho e vamos nós. Primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o minério, né? O minério, o recurso mineral, enfim, eles são extremamente importantes para as atividades industriais, né? Matéria-prima, enfim, a partir dele que a gente vai transformar um metal qualquer em algo para ser utilizado na indústria. E o que é legal de dizer também é que se um país tem muitos minerais ou tem poucos minerais, isso pode influenciar o seu nível de desenvolvimento. Pode, e eu vou dar exemplo. O Japão é um país minúsculo que carece de recursos naturais e é desenvolvido pra caramba. Enquanto que países muito grandes, né, não preciso nem falar qual país, tem uma abundância mineral até no seu território e o nível de desenvolvimento é baixo. Então a presença ou não de minérios pode auxiliar no nível de desenvolvimento de um país, tá? E outra coisa, né, os minérios, aqueles mais comercializados, eles têm um nominho diferente, eles são chamados de commodity, né? A commodity ou as commodities são matérias-primas de altíssima importância no mercado externo, né? Eles têm grande valor comercial como mercadoria no planeta todo e, enfim, os seus preços eles acabam variando, né, com a lei da oferta e da procura e, inclusive, são negociados até na Bolsa de Valores. Então, as commodities são aquelas matérias-primas que têm maior valor no mercado, certo? O minério de ferro é uma commodity, por exemplo. O petróleo é uma commodity, tá? Sobre o que é commodity, a gente tem alguns outros conceitozinhos, né? Primeiro é o conceito de mineral, depois de rocha, não é pedra, é rocha, e depois de minério. E é o minério que é o mais interessante para a gente. Primeiro que o mineral é um composto químico natural e inorgânico, né? Inorgânico sem vida e natural que ele foi criado sem influência humana. São conhecidos aí mais de 4.000 compostos minerais, tá? A maioria deles são pouco presentes na natureza e alguns chegam a ser bastante raros, né? Por isso que eles são difíceis de serem encontrados na natureza. O diamante é um deles, por exemplo, né? Outra coisa, né? O termo rocha. A rocha é um composto de diversos minerais e outros materiais. Então, por exemplo, dentro de uma rocha, eu tenho diversos tipos de minerais. Vamos pegar o granito, por exemplo, que provavelmente deve ser a pia da sua cozinha ou seu tanque de lavar roupas. Ele é uma composição mineralógica, né? Ele tem mais de um mineral ali, certo? Então a mistura de diversos minerais e outros materiais, inclusive até restos orgânicos, formam rochas, né? A rocha sedimentar ela tem restos orgânicos, tá? E por fim, o que é interessante para a gente é o termo minério. Minério nada mais é um mineral ou uma rocha que tem grande valor comercial. Eles são explorados comercialmente. E é isso que vai ser importante para a gente. Ok? São os minérios. Bom, continuemos. Que tipos de minerais nós temos? Nós temos 2 minerais e a nomenclatura deles é genial, né? A gente tem o mineral metálico, que a composição deles, adivinha o que é? Metal, né? Tipo o ouro, o cobre, o manganês, o ferro, enfim. E a gente também tem os minerais não metálicos, por exemplo, o carvão mineral, o calcário, o petróleo, enfim, são recursos minerais e eles não são metálicos, porque eles não têm metal na sua composição, né? Não metálicos que não tem metal, metálico que tem metal, certo? Sobre os minerais, a gente tem a importância deles, eu já falei para vocês, né? Primeiro que eles são matérias-primas de alto valor industrial, são utilizados na indústria da construção civil, nas metalúrgicas, nas siderúrgicas, nas empresas automobilísticas, etc, etc, etc. É uma matéria-prima extremamente importante
para as nossas atividades econômicas. Sem falar que muitos desses minerais eles podem ser também utilizados, por exemplo, na área da saúde, para a fabricação de instrumentos hospitalares, né? O diamante pode ser utilizado para fazer o bisturi, né? O corte, os metais, né? Que compõem o próprio bisturi. Existem metais que eles são utilizados em próteses. Você já viu aquela pessoa lá falando, eu tenho um pino no ombro aqui que eu quebrei o ombro. Então, esse pino é um metal, só que ele tem uma carga que ele consegue ser bem absorvido, né? Ele tem uma composição que ele consegue ser bem absorvido pelo organismo humano. Como que é o nome disso, Tatiana? Aquele metal que ele é bem absorvido pelo organismo humano. Ele é biocompatível, palavras de uma bióloga aqui. Enfim, existem também instrumentos que podem ser utilizados no tratamento de câncer, né? Quimioterapia, radioterapia, são elementos, são minerais. A reposição de sais minerais, quando a gente tem algum problema, a gente precisa repor os nossos sais minerais. Ele também entra na questão do trato hospitalar. Então percebam que vai desde a indústria mais bruta, siderúrgicas e metalúrgicas, que a gente vai falar mais para frente, que é a chamada indústria de base, até a ponta da cadeia, onde a gente tem indústrias mais modernas e inclusive da saúde humana. Tá? Então a importância é gigantesca. Aliás, aqui a gente tem uma transformação, né, do minério em metal. Aqui a gente tem o minério de ferro bruto, chamado de hematita. A hematita ela é levada na siderúrgica, certo? E na siderúrgica ela é transformada no metal ferro que a gente utiliza na indústria. Percebam então que eu tenho que transformar um minério bruto em algo industrializável, em algo mais fino, mais refinado, que a indústria possa se aproveitar. E quando é o minério de ferro, né, quando a gente está construindo, ou melhor, transformando o minério de ferro em metal ferro, tipo este daqui, essa espada do Thanos, enfim, ele é um metal, certo? É ferro. Tanto é que o nome do lugar que faz se chama Iron Studios. Enfim. E o que acaba acontecendo é que essa indústria de base, né, a siderúrgica, é responsável pela transformação do ferro em aço ou metais brutos de ferro. Percebam então que é uma indústria de base, é uma indústria bruta, certo? E a gente também, repito, tem outras pontas da cadeia, né? Indústrias de altíssima tecnologia. Por exemplo, eu estou falando neste microfone aqui, que tem alguns metais nele para captar o som, enfim, para fazer com que a transmissão do áudio vá para o computador, etc, etc, etc. Dando sequência, né, o mineral ele tem uma riqueza, ele tem um valor. Né? Vocês já se perguntaram por que o ouro vale mais do que o ferro? Por que o ouro vale mais do que a prata? Enfim, isso tem relação com a abundância desse mineral e a abundância, entendam, se ele tem em maior ou menor quantidade na natureza. Por quê? Quando a gente fala da riqueza mineral, para a gente ter uma compensação financeira muito boa na sua exploração, a gente tem que analisar duas situações, o teor metálico e o valor do metal. O teor metálico é a quantidade de metal que o minério possui. Por exemplo, na próxima aula nossa a gente vai falar sobre as explorações de ferro aqui no Brasil, né, nos estados principalmente de Minas Gerais e no Pará. Essas regiões elas são abundantíssimas em ferro, tem muito mineral ferro lá. O que acaba acontecendo é que eu tenho, por exemplo, um teor metálico gigantesco dentro de um metal. É como se eu pegasse uma retroescavadeira, né, escavasse o subsolo e de todo aquele pedaço, vamos supor que eu tirei 1000 quilos de minério, a famosa 1 tonelada. Dessa 1 tonelada, vamos supor que 60%, 600 quilos dela sejam de ferro, né, de metal, e 400 sejam de rejeitos, coisas que a gente não vai utilizar. Isso significa que eu tenho um teor metálico relativamente grande. Então, quer dizer que a cada retirada de metal, né, de minério que eu tenho, eu vou retirar uma quantidade muito grande de metal. Então significa que compensa, porque a cada mordida da retroescavadeira eu vou retirar 60% de metal que eu posso revender, transformar e ganhar dinheiro. Se eu tivesse só 30% desse total de ferro, será que valeria a pena? Porque o gasto para explorar é muito grande.
Não vai compensar financeiramente, porque cada mordida que eu tenho ali da minha retroescavadeira vai retirar só 30% de ferro, só 300 quilos de ferro. Aí o ferro é vendido a R$2 o quilo, por exemplo. Pô, não vai pagar o valor da retroescavadeira ali, o combustível da retroescavadeira. Então não compensa. Para eu explorar um recurso mineral, repito, eu preciso de duas situações. Quando naquela região eu tenho um teor metálico gigantesco, se a gente estivesse assistindo essa aula ao vivo na sala, eu ia mostrar para vocês um metal chamado itabirito. Ele tem 97% de ferro na sua composição. Pô, da hora, né? 97% quer dizer que a cada mordida ali da retroescavadeira, que ela retira 1 tonelada, 970 quilos são de ferro e 30 quilos são de rejeitos. Significa que tem um teor metálico gigantesco e vale a pena explorar, vai trazer muito dinheiro para quem estiver explorando essas áreas. É a Vale que explora essas áreas, fica lá em Minas Gerais. Bom, se eu tiver baixo teor metálico, se a cada mordida da retroescavadeira eu tiver menos de 50% de ferro, nem compensa, tá? Ah, mas Marcos, e se tiver lá um metal da hora raro lá, tipo ouro, e tiver só 3% de metal, de teor metálico, vale a pena explorar? Claro que vale. Porque o ouro por si só ele já tem um valor muito alto no mercado. Então eu mordi lá, dei uma pegada com a retroescavadeira, certo? Me veio 3 quilos de ouro. Meu, 3 quilos de ouro hoje vale mais ou menos isso daqui, ó. Eu vou fazer a conta rapidinho aqui, só um momento. Não dá para fazer o momento, porque eu não sei pausar esse negócio aqui. Eu atualizei o software aqui e ele não tem a opção de pausa da gravação. Então vocês vão me ver fazer a conta ao vivo, a cores e em definitivo. Ai, caiu. Vamos lá, eu vou digitar aqui o valor do ouro hoje, tá? E daí eu vou fazer multiplicado vezes 3 quilos. Valor do ouro. Ó, segundo o famoso Google, ele travou aqui para mim. Segundo o famoso Google, ó, o valor do ouro hoje está em R$ 314,78. Vai estar ao contrário aqui para vocês provavelmente. Não tá. Ó. R$ 314,78. Enfim, isso é 1 grama de ouro, né? Então vamos fazer a conta. Já perdi. Quanto que era que eu falei? R$ 315. Vamos arredondar, facilitar a nossa vida. Sou ruim de número, né? Vocês sabem disso. R$ 315 o grama. 1 quilo tem 1.000 gramas, então é vezes 1.000. Eu não sei nem porque eu estou usando a calculadora, porque vai dar 315 mil reais. Quer dizer que para cada tonelada de minério que eu retiro e tenha só 3% de ouro, eu vou ganhar 315 mil reais na venda do ouro. É dinheiro pra caramba. Então, se eu tenho um teor metálico muito baixo na minha região e eu quero explorar ele, esse metal, né, esse minério tem que ser extremamente raro para valer a pena a sua exploração. O ouro é um exemplo, o diamante é outro exemplo. Até mesmo a prata pode ser considerada como um metal que, se eu tiver uma média carga metálica, né, um médio teor metálico, vale a pena a sua exploração. Ok? Dando continuidade, a gente tem 3 tipos de exploração mineral, tá? O primeiro é a exploração a céu aberto, como a gente vê aqui, ó, este buracão, esses degraus aqui, na verdade, são estradas para que os caminhões de que são utilizados na mineração possam retirar o solo, retirar o minério para levar até uma área de extração e separação do minério e do ferro. Aqui é uma mina de ferro, tá? Bom, qual que é a vantagem dessa exploração a céu aberto? Que ela é barata, ela tem um baixo custo de operação, ela tem fácil acesso aos minerais, eu utilizo tecnologias mais simples, barata, só que é óbvio que ela vai apresentar problemas gigantescos. Ao fundo aqui a gente enxerga grandes áreas de vegetação. Então essa regiãozinha ela foi totalmente alterada. Eu tenho grandes transformações na paisagem e no ambiente onde eu tenho uma área de mineração, desmatamento, a remobilização do solo. Aonde vocês acham que esse solo aqui foi jogado? Ele foi jogado num lugar chamado... Falhou a memória. Nossa...
barragem, o que aconteceu lá com o rompimento da barragem de Brumadinho, barragem de Mariana, enfim, esses minerais eles são retirados, né? Esses minérios eles são retirados, eles estão contaminados porque são misturados elementos químicos para fazer a separação muitas vezes do minério e do metal, e como eles estão contaminados, eles têm que ser armazenados em um lugar, e nessas barragens de rejeitos, né? O nome já diz, é rejeito, quer dizer que não tem validade nenhuma. Significa então que eu tenho muito solo remobilizado, eu tenho uma alta carga poluente nessa região, então eu posso poluir rios, eu estou destruindo a fauna, destruindo a flora, enfim, essa contaminação dos rios acontece e infelizmente no rompimento das duas barragens em Brumadinho e Mariana houve contaminação dos rios, e isso desencadeou um desequilíbrio ecológico, tá? Então ela é extremamente complicada, é mais barata, é viável nesse sentido, só que ela é que traz talvez os maiores problemas ambientais. Além da exploração a céu aberto, né, a gente tem que entender as transformações. Aqui a gente tinha um pico, é o Pico do Careca, certo? É onde o Pico do Careca não, o Pico do Cauê, desculpa, o Pico do Careca em outro lugar. Pico do Cauê, que fica na cidade de Itabira, onde o Carlos Drummond de Andrade viveu. Ele escreveu muitos poemas sobre a região e a exploração do minério de ferro. Percebam que hoje onde eu tinha um morro, eu tenho um buraco, porque toda essa região foi remobilizada para a exploração do minério de ferro. Então as transformações na paisagem elas são gigantescas. Uma forma que prejudica menos a natureza, não que não prejudique menos a natureza, é a exploração em profundidade, certo? Então ela é feita por meio de túneis, né, poços, túneis e galerias subterrâneas, onde eu tenho aqui um elevadorzinho, né? Esse elevador ele pode ser para os mineradores, que vão descer para fazer a escavação e todo o trabalho de coleta de minérios, ou, né, obviamente, para levar o minério até a superfície, tá? Então, ela por ser subterrânea, ela é muito mais cara, ela é mais complicada de se fazer, ela é mais demorada de explorar, porque, enfim, não é só fazer um buraco, eu tenho que pesquisar, né? Eu tenho que fazer um estudo muito completo para saber onde eu posso fazer a perfuração dos poços para que não haja desmoronamento, que não haja desabamento, tá? Enfim, e esse é um dos problemas. Por estar no subsolo, tem pouco ar, certo? Então eu tenho baixos níveis de oxigênio, eu tenho que garantir que tem um sistema de ventilação para que os mineradores possam respirar. Aliás, muitos mineradores trabalham com bombas de gás para poder respirar nessas áreas de profundidade. Inclusive essas minas chegam a ter 1.000, 2.000 metros de profundidade, 2 quilômetros de profundidade. Imagina a temperatura, imagina o calor, a falta de ar, enfim, outros problemas. Tem aqueles riscos de desabamento que eu acabei de falar. E, principalmente, durante a exploração, gases tóxicos são liberados, né? Então tem gases venenosos, que se o cara respirar, ele pode morrer. Enfim, dentro desses gases pode ter o escape de gases que são explosivos, então pode ter explosões internas que pode também provocar desabamento. Tem um filme sobre os mineradores chilenos que ficaram presos aí quase um mês numa mina de carvão, se eu não me engano. Chama, acho que os 33. Enfim, acho que tem aí nas áreas de streamings, nas mídias alternativas para conseguir esse filme, tá? E a terceira forma de exploração, que ela é bastante simples e de tecnologia praticamente inexistente, é o garimpo, né? O garimpo é uma técnica muito precária para retirada de minerais em regiões aluvionares. Região aluvionária é onde tem muito depósito de sedimentos de origem de rios, principalmente. Então, nas margens de rios é onde eu posso ter esses garimpos, áreas de depressões também, enfim, mas é mais comum nas margens dos rios. Esse tipo de mineração é feito, como vocês podem observar aqui, né, dentro do veio do rio, vamos dizer assim, e o que é interessante é que é feito todo manual. Eu tenho uma peneira, uma técnica de peneiração, certo? Só que para eu encontrar ouro, de novo, eu tenho que separar, né, o minério do ouro.
E eu preciso de uma reação química para fazer isso. E a reação química quem faz é um metal chamado mercúrio, que ele é altamente, e repito, altamente perigoso para a saúde dos seres humanos, enfim. Porque o mercúrio, só o contato dele ele pode trazer doenças cardiovasculares, respiratórias, afetar a visão, pode causar... Mercúrio causa câncer? Acredito que possa causar câncer. Enfim, então imagina como que é a saúde do cara que trabalha no garimpo, né? Uma saúde muito precária. E ele está trabalhando direto no rio. Esse metal, depois que ele encontra o ouro, ele vai pegar o restinho de ouro e vai jogar esse metal misturado com o resto do minério de volta no rio. Então vai contaminar o rio. Aí esse rio ele tem muito peixe, aí esses peixes vão estar contaminados com mercúrio e a população vai comer esses peixes contaminados com mercúrio. Enfim, então é uma bola de neve. Então o mercúrio ele é altamente poluente, sem falar também nas transformações da paisagem, né, na alteração de cursos de rios, na destruição da fauna, da flora, não só na fauna e na flora nas margens do rio, mas também dentro do rio, né? Enfim, aqui a gente tem uma área de garimpo ilegal, que depois ela se tornou legal, que é a Serra Pelada, tá? Ela chegou a ter 100 mil trabalhadores. Imagina uma cidade inteira do tamanho de Salto sendo, né, estando nessa área de exploração de ouro, 100 mil trabalhadores. E percebam as condições extremamente precárias, né, na exploração do trabalho. Então, durante os anos 70, né, 60 e 70, quando a exploração de ouro lá começou em grande quantidade, tinha muitos problemas, alta criminalidade, enfim, etc. Até que nos anos 80 o governo começou a organizar, né? O governo brasileiro ele colocou como uma área de mineração legalizada, enfim, e as condições, em teoria de trabalho, estão melhores. E a lei é mais seguida à risca. Bom, sobre os problemas ambientais, né? A gente pode dizer então que tem muito uso de água em todas as etapas, seja na pesquisa, né, para saber onde tem água, para fazer escavações, na lavra, que é a retirada dos minérios, no beneficiamento, né, que é a transformação do minério em metal, no tipo de transporte. Quando a gente for falar dos transportes na exploração mineral brasileira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tais minerodutos. Eles funcionam a partir de transporte de água, é muito louco a parada. Mas enfim, o mineroduto são dutos, canos, onde são transportados os minerais, tá? Eu tenho muita poluição do ar por causa de material particulado, né? Eu vou jogar muita poeira por causa da movimentação do solo, certo? Principalmente nas minas de céu aberto. Eu tenho perda de grandes áreas verdes, causando destruição de fauna e flora, como a gente já disse, né? O desequilíbrio ecológico, como a gente acaba vendo nessa imagem. Essa imagem mostra uma grande área florestal que foi toda modificada para exploração mineral, certo? E a recuperação nessa região vai se tornar muito difícil. Sobre a recuperação, o que diz a legislação brasileira quando a gente explora os metais? Ela diz o seguinte: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma de lei. Será que isso é cumprido à risca? Será que as áreas de exploração mineral elas fazem essa política de compensação ambiental? Pensa aí, o que aconteceu com Mariana e com Brumadinho aí depois de quase 4 anos de rompimento, né, da primeira barragem? Então pense. Enquanto vocês pensam aí, eu vou me despedir de vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula rapidinha e teremos mais durante essa semana, certo? Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau.